A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque consideramos que o Antigo Testamento bíblico foi traduzido no primeiro século antes de Cristo do hebraico para o grego, e considerando também que no primeiro século da era cristã o Novo Testamento foi escrito neste idioma, naquilo que podemos chamar de Palaia diateké e Kainé diateké, Antiga e Nova Aliança, Antigo e Novo Concerto, Pacto e, por fim, Antigo e Novo Testamento. Estamos estudando as lições bíblicas do primeiro trimestre de 2024, que tem por título O Corpo de Cristo: Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Estamos nas 3 últimas lições. E eu quero já fazer uma introdução a essas 3, porque a lição de número 11, do dia 17 de março de 2024, tem por título O Culto da Igreja Cristã. A lição de número 12, do dia 24 de março de 2024, tem por título O papel da pregação no mundo. Então, o culto, ele, na lição 11, vai falar da importância do louvar, do adorar, do entregar a sua oferta de gratidão e louvor a Deus. E a lição de número 12 é o momento que Deus recebe esse louvor e derrama a sua palavra para a igreja. É a revelação da vontade de Deus através de um vaso, através de um ministro, através de um pregador da sua palavra. A palavra é a mesma, já há 2000 anos. Sabemos que a Bíblia, ela começou a ser escrita por volta de 1500 a.C., e terminou. O último livro da Bíblia, Apocalipse, foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo. Então esses 1600 anos foi o tempo usado para a escrita da palavra de Deus. Mas esses quase 2000 anos, várias pregações, vários ensinamentos vieram para nós. Por quê? Porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Assim como ele usou inicialmente para escrever, até hoje ele usa para revelar, para mostrar o caminho, para ensinar. Então, se o salmo, se o hino, se o louvor é do homem para Deus, a pregação é a palavra de Deus explicada para o homem. E aí a última lição, o poder de Deus na missão da igreja, a lição de número 13, do dia 31 de março de 2024, encerrando essa revista, mostra que aqueles homens estavam reunidos na igreja de Antioquia, aqueles 5 homens, e eles estavam servindo ao Senhor, estavam jejuando, e o Espírito Santo de Deus disse: apartai para mim, separai para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então, irmãos, nós louvamos a Deus, recebemos a sua palavra, e o Espírito Santo ainda comissiona para continuar a propagação do Evangelho através do poder de Deus na missão da igreja. Amém?
Então esses 3 últimos vídeos, eu penso que eles estão conectados um ao outro, e assim nós encerraremos esse material aqui no final do mês de março. Eu quero fazer algo diferente porque eu sempre trabalho com a leitura bíblica em classe, o que chamamos carinhosamente de leitura bíblica em grego. Mas para amarrar essas 3 aulas, eu achei importante trazer o texto áureo da lição de número 11. Por quê? Primeiro porque quase todos os textos áureos, eles estão dentro das leituras bíblicas em classe. Esse está diferente, mas esse, o apóstolo Paulo, tanto para a igreja de Corinto, que é o texto áureo, quanto para a igreja em Éfeso, que é a leitura bíblica, é basicamente as mesmas palavras, só que em Efésios fala apenas do louvor e em Coríntios fala do louvor e da pregação. Então, para mim, já é uma introdução a essa trilogia que estamos aqui trabalhando com os irmãos. Texto áureo, na lição de número 11, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. No grego, tihunestin. Que se conclui disso? Que se deve então fazer? Porque estamos vindo da disciplina, estamos vindo do batismo, vindo da ceia, que é a educação cristã, os ensinamentos e as ordenanças. A primeira, o batismo, a segunda é a ceia. E no dia a dia, e na rotina cristã, e na vida diária com Deus, o que devemos fazer quando nos reunimos? Rotan, aqui, sempre que, quando ou toda vez que nós nos juntamos, toda vez que nós nos reunimos, toda vez que nós congregamos. Sinerkeste, vem de erkomai, estar juntos. Quando estamos juntos, toda vez que estamos juntos, ou sempre que estamos juntos, rekastos, psalmon, ekei, didaken, ekei, ou seja, ter. Ekei vem de eco, que é ter. Rekastos é cada. Então cada um tem o que? Psalmon, tem didaken e tem outras ações para a edificação do corpo de Cristo quando estão reunidos naquilo que se chama de igreja. Então, uma tradução aproximada, assim, cada um tem algo a contribuir. Um tem um salmo, o outro uma instrução, o outro e assim por diante. O que cada um tem? Psalmos. Psalmos é o salmo. Hino de louvor, ou próprio salmo. Didaqué, vem de didasco, instrução, ensino. Então um vai louvar, o outro vai instruir ou ensinar, o outro será usado no dom da profecia,
Apocalipse, que é a revelação. O outro vai ter a glossa, e aqui no sentido de glossolalia. Glossa é língua, poliglota, muitas línguas. Glossolalia, falar em, o laleo é o falar. Glossa, língua, laleo, falar, glossolalia, falar em línguas, efetuado pelo Espírito. Falar numa língua desconhecida do falante. O que mais? Hermeneia, tradução, interpretação ou explicação. Mas, irmão André, qual é a diferença então da didaské, que vem de didasco, com a hermeneia? Aqui nesse sentido, Paulo utilizou essa palavra para a interpretação da língua falada por aquele que tem a glossolalia. Então, quando a pessoa fala pelo Espírito Santo, numa língua que ela não entende, uma língua que Deus está dando para ela falar naquele momento, o outro tem a interpretação dessa língua. O que a Bíblia fala que nem os anjos entendem, nem os homens entendem, mas o mesmo Espírito que efetua alguém falar em língua estranha é o mesmo que vai usar outro irmão ou o próprio irmão para fazer a tradução, a interpretação ou a explicação dessa língua efetuada pelo Espírito. Mas que tudo seja feito roikodome, para construção, para edificação. Aí roikos é a casa, da casa de Deus, mas não do templo, das paredes, mas da igreja da eclesia como edifício, como está lá em 2 Pedro, capítulo 2. Ginesto é o imperativo, que é claro, na terceira pessoa do singular. Ginomai, devir, tornar-se, surgir, ser criado, feito, ocorrer, acontecer. Então faça-se tudo para a edificação do corpo de Cristo. Tihunestim. Portanto, que diremos? Adelphoi, irmãos, Rotan, sinerkeste, quando vocês estiverem reunidos, ou quando vocês se reúnem, recastos, psalmon, ekei, cada um tem salmo, didaken, rekei, tem ensino, apocalipse, reken, tem revelação, glossan, reken, tem língua, hermeneian, reken, tem interpretação, panta, tudo, pros, diante, roikodomen, faça, ginesto, construa e faça. Panta pros, roikodomen, ginesto, faça-se tudo para construção, faça-se tudo para edificação. Amém? Então aqui está falando da parte de louvor e da parte da pregação, o que chamamos em letras, em verso e em prosa, na música, no cantar, no louvar e do falar, seja a fala do agradecer, dar graças, seja a fala da pregação, ou seja a fala da operação pelo Espírito, da língua estranha e da interpretação. E aí, a lição de número 11 vai focar no Salmo
E a lição de número 12 vai focar na pregação. Efésios capítulo 5 e versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Blepete, de blepo, olhar, mas é um olhar de dar atenção, de atentar, e aí de tomar cuidado, de observar. Hakribos, exatamente, cuidadosamente, observem para que vocês ajam cuidadosamente, não como tolos, não sábios. Ha, prefixo de negação, sofos, que vem de sofia, sabedoria. Então que vocês tomem cuidado para agir cuidadosamente, não como tolos, ha sofós, mas como sábio, sofós. E aqui no versículo 15, blepete hum akribos, pós peripateiete, de peripateo, de caminhar, não rosa sofoi, não como loucos, como tolos, como nécios, alá, mas ros como sofoi, como sábios. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Efésios 5,16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Rex agorazomenoi. O agorazomenoi vem de agorazo, e o agorazo vem de agora, que os irmãos sabem que na Grécia Antiga era a praça do mercado. Então, está dizendo comprar, redimir, resgatar, aproveitar as oportunidades que surgem, as ofertas que aparecem. Você está ali no mercado pechinchando qual é mais barato, qual é o melhor proveito para vocês, para nós, pedindo desconto, querendo uma promoção. Então é se aproveitar as oportunidades que vem lá do comércio, da praça do mercado da Ágora, na Grécia Antiga. Exagorazomenoi, aproveitem, ton kairon. Kairon vem de kairos, que é o tempo. Aproveitem o tempo. Roti, porque Hai-hemerai, porque os dias, ponerai, vem de poneros, que aqui o mal. Temos o mal, que é o kakos, e o mal, que é o poneros. Esse poneros é mais ligado à questão ética, comportamental. É ruim, é mal, porque os dias são maus, rei sim. Aproveitando ao máximo, como se estivesse ali em uma compra, fazendo algum tipo de comércio, porque é depositado em nossa conta 24 horas todos os dias. Se você não utiliza bem essas 24 horas, você as perdeu. Quando chegar à meia-noite, é zerada essa conta e colocado outras 24 horas para você. Mas não existe acúmulo. Se você perdeu, perdeu. Se você soube aproveitar, aproveitou. Mas todos os dias que você acorda, você tem a chance de ter uma nova oportunidade.
porque os dias são maus. E como os dias são maus, nós precisamos ser bons, nós precisamos ser sábios, nós precisamos não ser tolos, mas aproveitar bem cada oportunidade. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Dia tutor, por isto ou por essa razão. Ginesten, o imperativo de gnomai, tornem-se, que aconteça, que surja, que vocês não se tornem rafron, sem entendimento, mas que vocês possam siniete, que vem de riemi, compreender, perceber, captar. O 17. Dia tuto, megneste afrones. Por causa disso, não se tornem sem entendimento. Halá, mas siniete. Mas entendam, mas percebam, mas compreendam. Tito, qual seja, telema, a vontade, tu quiriu, do Senhor. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Metisqueste vem o imperativo passivo de metisco, que é embebedar, embebedar-se, embriagar-se. Com o que? Roinos, com o vinho. Aqui está falando das coisas materiais, porque o vinho deixa a pessoa alegre momentaneamente. Ele deturpa o pensamento e faz com que aquele momento breve seja de êxtase, mas depois ele entra em uma ressaca, ele se arrepende, ele volta ao seu estado anterior. Ele está preocupado com as coisas materiais. Não se encham disso, não se encham dessas coisas, porque tudo isso causa uma situação irremediável. Nós estamos aí diante de um caso de um jogador brasileiro lá preso na Espanha, que a alegação dele, a última dele, do advogado da esposa, foi de que ele estava bêbado quando ele cometeu aquele crime. Se realmente ele estiver, se não for apenas um argumento da defesa, mas creiamos que seja fato, que seja real. Isso foi há 2 anos atrás. No momento de embriaguez, ele fez algo que se tornou irremediável. Está até hoje preso, deu seu último depoimento, sua última declaração, está para sair a sua sentença. Então aquilo que foi feito no momento da embriaguez foi uma situação irremediável. Foi uma licenciosidade, foi uma libertinagem. O Senhor perdoa, mas a ação, ela precisa ter ali a sua reação. O crime cometido precisa ter a sua sanção, até o momento daquilo que o grego chama de tetelestai, da consumação, do estar pago, do estar quitado, do estar consumado. Então, a rasotia vem de rasotos, irremediável.
Mas a orientação de Paulo é diferente. Ele fala pleruste, imperativo passivo de pleró, tornar completo, aperfeiçoar, compensar, complementar e daí encher. Caimen metisquester, e não se embriague. Roino, com o vinho, ren ho restin, assotia, em que há a libertinagem, a licenciosidade, halá, mas plerusete, o pleruste, se encha, pneumati, se encha no Espírito, que teu Espírito se encha das coisas de Deus, em Espírito. E aqui a tradução do Espírito, mas é você, as suas vontades, como foi falado no versículo anterior, a vontade de Deus, compreendendo, captando, procurando entender qual é a vontade de Deus, e que nessa vontade de Deus você se complete, você se encha, para que você se torne completo e seja perfeito. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, ou que o seu Espírito se encha das coisas da vontade de Deus. Versículo 19. Falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E vamos lembrar aqui também que Paulo estava falando do momento que os irmãos estavam se reunindo. E aí precisamos voltar na aula anterior para entender que alguns estavam se embriagando, se fartando na ceia, comendo em demasia, bebendo em demasia, desprezando a igreja e menosprezando os pobres. Até aqueles que não tinham nada estavam passando fome. E aí a recomendação em 1 Coríntios 11, se alguém tiver fome, coma em casa. E aqui nós podemos entender também que eles estavam se reunindo em Éfeso e estavam se embriagando. Só que Paulo fala, vocês devem se reunir e falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, em vez de pensar que a reunião dos crentes era apenas comer e beber, até se fartar, e em outra passagem Paulo fala, tendo como Deus o seu ventre, é para louvar, é para adorar, é para descobrir a vontade de Deus e para se encher do Espírito. Laluntes, vem de laleo, falando, ou então falai. Quando vocês estão reunidos, falem. Realtois, em vez de alelois. Alelois é para os outros. Realtois é entre si. Falem entre si. Psalmos, com hinos de louvor, adorando a Deus, com salmo. Não é para a exibição daquele que canta melhor, daquele que tem a voz do roxinol, a voz da codovia, a voz do sabiá, a voz do bentivi, e aquele que tem a voz da araponga, ele não tem nem oportunidade de cantar, de louvar. Faça-se para a edificação do corpo de Cristo, com psalmos, hino de louvor, com hímenos, canção de louvor, e com rodé,
canção, música. De que forma? Pneumatikos, mentalmente e espiritualmente, cheio de Espírito. E dessa forma, cheio do Espírito, cheio da unção, sendo usado por Deus, radontes, cante. Então não é o cantar para exibir uma técnica, para exibir um talento, mas é cheio do Espírito para cantar e louvar a Deus. Psalontes, vem de psalo, e aí lá na raiz psalmo, cantar louvores, salmodiar, exaltar cantando louvores. Laluntes, realtois, falando entre si, ren psalmois, em salmos, cai himnóis e hinos, cai rodais e canções pneumaticais, canções espirituais. Não são canções para massagear o ego, não são canções destinadas para o inimigo, mas são canções espirituais, rodais pneumaticais. Radontes, cantando, cai, psalontes, louvando, tecardia, com o coração, rimam de vocês, to Kyrio, para o Senhor, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Versículo 20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eucaristuntes, vem de caristeo, ser grato, dar graças, agradecer. Então, quando estamos reunidos, não é para reclamar, não é para murmurar, não é para fofocar, não é para fazer negócios na igreja, mas é para aproveitar o tempo e fazer um salmo, um hino, uma revelação, uma doutrina, um ensinamento, e ser grato, e dar graça, saber agradecer por tudo que Deus tem feito na tua vida, e também por tudo aquilo que Ele vai fazer na tua vida, embora não consigamos enxergar, mas pela fé, aquilo que nós esperamos, temos a prova de que Deus é poderoso para nos conceder, para nos abençoar. Então vamos agradecer, vamos ser gratos. Caris é a graça, é o favor imerecido. Nós não merecíamos tudo aquilo que Deus nos tem dado. Por isso que nós somos eternamente gratos a Deus. E não existe palavra, seja em português, seja em grego, seja em latim, qualquer outro idioma, suficiente para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então sejamos gratos, e não murmuradores, e não reclamões, e não fofoqueiros, e não aproveitar a oportunidade que estamos reunidos com os irmãos para falar de negócios, para falar de vendas, para falar das coisas terrenas, mas sim para falar das coisas pneumaticais, espirituais. Panton, tudo ou todos, que todos os seres humanos. To Theo Kai Patri, Deus para Deus e Pai, ou Deus o Pai. Eucaristuntes, sejamos gratos. Pantote, por tudo. Hyperpanton, que todos sejamos gratos por tudo. Hen honomati, no nome do Kyrio Remon, de nosso Senhor, Jesus Cristo,
Jesus Cristo. Toteo, para Deus e nosso Deus, Kai Patri, e Pai. Último, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o último versículo, 21 de Efésios capítulo 5. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Apenas uma palavra na nova chave linguística, hipotassomenoi, o particípio passivo de tasso, colocar, e hipo, abaixo, hipoglicemia, glicos, açúcar, emia, sangue, uma baixa taxa de açúcar no sangue, hipoglicemia. Hipopótamos, aquele que está debaixo do mar ou debaixo do rio, que é o hipopótamo. Hipo, abaixo. Hipotassomenoi, colocar abaixo, subordinar, submeter, subordinar-se no modo passivo. Hipotassomenoi, halelóis, para os outros. E aí, é diferente de realtóis. Realtóis é entre si. E o halelóis é para os outros. Submetam-se aos outros, subordinem-se aos outros. Renfobo, no medo? Não, no temor. Cristo, no temor de Cristo. Amém? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo? É fácil, irmãos? Não é. Mas que possamos aproveitar bem a nossa oportunidade quando estamos cultuando ao Senhor, fazendo nossa parte. Cada um de nós tem algo que o Senhor nos concedeu, não porque nós merecíamos, mas porque Ele quis, para a edificação do corpo de Cristo, e que nós possamos aí obedecer, sujeitar, fazer a nossa parte com todo afinco, com todo vigor, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado na nossa vida. Deus abençoe a todos. As nossas referências, Bíblia Online, disponível aí, na internet, ainda mais a nova versão internacional, a revista O Corpo de Cristo, de José Gonçalves, primeiro trimestre de 2024, a nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Mateus Apocalipse, de Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal, tradução de Nélio Schneider, revisão de tradução Reginaldo Gomes de Araújo, e também o Novo Testamento trilingüe, grego, português e inglês. Que o Senhor Jesus fale melhor no coração de cada crente, que o Espírito Santo seja com cada um de vocês, e é o que peço e agradeço no nome de Jesus. Amém.